Salve, salve, Legião X! Mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Boni, lhe peço, lhe imploro, não se esqueça disso. E hoje nós estamos aqui mais uma vez no nosso Parabéns! Gente, mais uma vez aqui falando sobre um efeméride, uma data comemorativa que normalmente os vestibulares tendem a cobrar de você. Hoje, um tema bem complicado de se falar, mas nós aqui do Projeto X compramos esse desafio de falar de 10 anos da morte do Saddam Hussein. Gente, por que é complicado falarmos desse assunto? Em primeiro lugar, envolve muita história em um pedaço de terra muito pequeno, em uma figura só, que se tornou uma figura marcante aí na segunda metade do século XX e nessa passagem para o século XXI, né, trouxe mais uma vez um questionamento ao mundo, que é a unipolaridade estadunidense. Então vamos lá, gente. Eu trouxe aqui rapidamente, só para o aluno se situar. Estamos falando, né, do Saddam Hussein, que se filiou ao partido Ba'ath aos 20 anos de idade. É muito importante você lembrar que ele teve uma grande dificuldade em subir hierarquicamente dentro desse partido, por não ter grande nível de escolaridade, o que fazia muito mal a ele. Ele foi sempre visto de forma inferior pelos seus amigos, principalmente os militares. Lembra que aqui nós vamos ter um cunho, né, dentro desse partido que era visto como socialista do Iraque, e aqui, aos 26 anos, ele se torna vice-presidente do Iraque. O que acontece? Em 1979, nós vamos ter uma guerrazinha, um conflito civil no Irã, o país vizinho ao Iraque, onde o líder Shah Reza, ele é derrubado do poder pelo Ayatollah Khomeini. Isso é muito importante para você, porque é quando você vai ter os xiitas chegando ao poder. Então eles chamam de Guerra Islâmica. Dois grupos islâmicos, tá certo? Os sunitas, que estavam no poder pelo Shah Reza, e a oposição xiita, que chega ao poder derrubando o governo sunita e colocando no posto o Ayatollah Khomeini, estabelecendo ao Irã uma lógica de governo híbrido, onde eu tenho o presidente e eu tenho o líder religioso que governam juntos. No ano seguinte a esse conflito, você vai ter a abertura de uma guerra entre o Irã e o Iraque, e essa guerrazinha vai de 1980 até 1988. Por que essa guerra é importante para o Iraque? Porque, gente, o Irã, ele recebe o apoio da URSS. Estamos aqui no contexto de Guerra Fria. Já o Iraque, ele vai receber o apoio da Arábia Saudita, do Egito, isso mesmo, dos Estados Unidos da América. Obviamente, o Egito e a Arábia Saudita estão dando apoio a um governo sunita, que era do Saddam Hussein, com medo de que os xiitas chegassem a se fortalecer e mandassem essa lógica, né, de golpe ou de movimentos contrários ao partido sunita em outras partes do mundo. E é nesse período em que o Iraque, ele vai receber um grande número de armamento, de treinamento, de know-how passado pelos Estados Unidos, o que vai fortalecer muito ao governo do Saddam Hussein. Então perceba, o governo do Saddam Hussein, ele vai receber auxílio dos Estados Unidos para combater a expansão do xiismo no Irã. E é a partir daí que ele consegue se fortalecer. Ele se fortalece tanto que 2 anos depois, em 1990, ele invade o Kuwait. Percebam, o que ele pretendia com a invasão ao Kuwait? Em primeiro lugar, expandir suas reservas petrolíferas. E em segundo lugar, ele queria tomar conta de portos do Kuwait que dariam acesso ao Golfo Pérsico. E aí você vai ter, em 1991, a Guerra do Golfo I. O que foi a Guerra do Golfo I, então? A Guerra do Golfo I vai ser os Estados Unidos se opondo ao ditador Saddam Hussein e a sua invasão ao Kuwait, que era
aliado estadunidense. Esse conflito ele é marcante, ele é muito importante, porque ele marca pra gente a fim da era bipolar. Como assim, Zé? É o primeiro conflito que eu tenho envolvimento estadunidense e eu não tenho como oposição ao RSS. No finalzinho desse ano aqui, o nosso amigo, você vai ter, né, o anunciamento pelo Gorbachev do fim da URSS. Então, nesse ano aqui, ó, a URSS ela vai acabar. E aí, gente, por que isso é importante para você? Porque o mundo deixou de ser bipolar. E agora você tem um conflito que não tem mais cunhos ideológicos de capitalismo versus socialismo, e sim uma lógica territorial se rabiscando. Em 1991, esse conflito ele se finda com a saída dos Estados Unidos e um parecer de que os Estados Unidos foi derrotado. Por conta disso, o Saddam Hussein ele manda fazer um monumento em homenagem à Guerra do Golfo, onde ele triunfou. Muito importante isso pra gente. Já no século seguinte, você vai ter a doutrina Bush, que se inicia em 2001, pós-ataque às Torres Gêmeas, onde o nosso amigo, né, o George Bush, ele diz que os Estados Unidos têm o direito e permissão de invadir qualquer país que ponha em risco a paz mundial. É baseado nesse discurso que 2 anos depois você vai ter a Guerra do Golfo, onde os Estados Unidos, juntamente com a Inglaterra, mais uma vez, lembra que houve esse ataque em 1998 de Estados Unidos mais Inglaterra contra o Saddam Hussein, eles mais uma vez se juntam e vão invadir o Iraque, alegando que, ótima pergunta, alegando que o Iraque estaria produzindo armas químicas ou armas de destruição em massa. Essas duas palavrinhas podem ser apresentadas para você como gabarito. Então fica ligado nisso. Mas tem provas? Não. O Conselho de Segurança da ONU permite? Não. Mas mesmo assim, os Estados Unidos, ele se faz valer da sua soberania bélica. Perceba, aluno, eu estou te mostrando um panorama do mundo unipolar. Militarmente, ninguém consegue questionar a lógica geoestratégica estadunidense. Eu vou invadir esse país e ele vai lá e invade. E foi nesse contexto que o líder Saddam Hussein, ele foi preso, ele foi levado a tribunal mundial e foi julgado pela morte de 148 xiitas em 1982. E dentro dessa ideia, ele foi para a forca. Quero que você lembre que a União Europeia, o Vaticano e a ONU foram contrários à pena de morte. A ideia deles era que o Saddam Hussein recebesse a prisão perpétua. Mesmo assim, os Estados Unidos, mais uma vez, passaram por cima desses grupos, desses órgãos, dessas instituições supranacionais e levou o Saddam Hussein à forca. Indo para a forca, o Saddam Hussein, ele poderia chorar, né, pedir desculpa. Não, ele foi falando em voz alta trechos do Alcorão. Essas imagens foram filmadas e lançadas na internet, realizando, né, um crime militar, que era a ideia de filmar ele sendo enforcado, mas essas ideias fortaleceram muito o mundo islâmico. Ele se tornou um líder respeitado ainda mais, um homem que não temeu a morte. Por que eu estou falando isso? Porque a partir daí você vai ter generais do alto escalão do exército sunita de Saddam Hussein que vão dizer o que aconteceu foi uma covardia. E dentro, né, desses generais você tem o al-Baghdadi, que vai estabelecer a formação do Estado Islâmico no Iraque, que é onde você tem aí esse período de surgimento. Então perceba aqui comigo, gente, o Estado Islâmico, ele tem a lógica de formação a partir de 2006, com o Baghdadi liderando essa postura, né, e fortalecendo esses grupos sunitas.
Só para terminarmos, eu quero que você entenda que os sunitas no Iraque representam 20% da população. Em contrapartida, eu tenho os curdos, que representam também 20% da população. E 60% da população são os xiitas. Os xiitas hoje estão sendo representados no Iraque como o primeiro-ministro, que é xiita, e o presidente do Iraque hoje é um curdo. Então eu tenho o presidente do Iraque, curdo, o primeiro-ministro do Iraque, xiita, e os sunitas estão basicamente sem cargo. E aí o jogo virou, né? Os sunitas que perseguiam os curdos e os xiitas, agora eles são perseguidos. É dentro desse contexto que o Estado Islâmico surge e vai fazer oposição nesse país. Show de bola, galera! Espero ter ajudado você. Foi um grande prazer estar mais uma vez na sua companhia. E nunca se esqueça, só é lembrado quem é visto. Bicho!